Quem já achou Mateus capítulo 6? Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Capítulo 6 do Evangelho segundo São Mateus, versículo 25. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Mas basta para cada dia o seu próprio mal. Só até aí. Você que está aqui, estenda a mão para mim, por favor. Você que está na sua casa, interceda por mim agora. Eu preciso cada dia mais da sua oração, cada dia mais da sua intercessão. Então ore por mim, querido Senhor e Deus. Ah, Jesus, quem dera eu tivesse confiança na minha inteligência, na minha capacidade intelectual ou humana, de dizer qualquer coisa que pudesse mudar a vida do meu irmão e da minha irmã. Mas eu sei que eu não tenho essa capacidade. Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor fale através dos meus lábios. Eu preciso, Senhor, que o Senhor fale com o seu povo que nos assiste agora pelas lives. Senhor, pelo teu povo que nos assiste agora presencialmente. Por favor, Senhor, tira de mim tudo que é porventura tentar atrapalhar o mover do Senhor. Dá-me a autoridade, a unção e a ousadia necessária, a paz e a alegria necessária para trazer, para entregar a palavra do Senhor, a palavra rema, a palavra que vai dar o norte, que vai orientar para que o teu filho e a tua filha sejam vencedores, vitoriosos, no nome que é sobre todo nome, o nome maravilhoso e santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Jesus. Amém? Você pode louvar a Deus? Irmãos, esse texto é conhecidíssimo teu e meu. Eu sempre digo, se você tem mais de um ano de igreja, você já com certeza ouviu mais de uma vez esse texto ser pregado, ou pelo menos ser mencionado aqui na igreja, ou em algum outro lugar que você porventura tenha visitado, ou em algum outro culto televisionado que você tenha visto. Com certeza, se você tem mais de um ano que você ouve a palavra de Deus, seja aqui, seja em outro lugar, você já ouviu esse texto do Evangelho de São Mateus, que diz para nós não estarmos ansiosos por coisa alguma. Amém? Ao longo da minha vida, né?
dos meus, não parece, né, irmãos? Eu sei, mas 52 anos de vida parece bem menos, parece 51, né, Marcos? Ao longo dos meus 52 anos de vida, eu tenho notado uma coisa interessante no comportamento das pessoas. Elas se comportam de acordo com o que elas acreditam que vai acontecer amanhã. Muitas vezes, quando eu digo amanhã, que dia que é hoje? Dia 7? Hoje é dia 7? Amanhã, dia 8 de junho. Pastor, ou então elas se comportam de acordo com aquilo que elas acreditam que vai acontecer no mês que vem, ou no ano. Elas se comportam de acordo com a promessa que elas ouviram de alguém, do seu patrão, de um político, da pessoa que ama. A pessoa se comporta de acordo com aquilo que ela acredita que vai acontecer, e ela se condiciona a estar bem ou mal de acordo com aquilo que ela entende que vai acontecer na vida dela no futuro. Eu estava dizendo que tem pessoas que gostam muito de frio, como eu. Hoje não está calor, não é verdade? Hoje está bom. No entanto, eu estou aqui, suando. Então não precisa nem dizer que eu gosto. A Tamara está aí. Não posso nem. Você não precisa nem dizer que eu gosto de frio. Eu gosto de frio. Mas tem pessoas que gostam de frio e que, se ouvir, e às vezes eu sou assim, quando eu ouço o pessoal do clima no jornal dizendo: amanhã fará 36 graus. Ah, misericórdia, já começo a sofrer hoje. Eita Jesus, eu tenho que ir em tal lugar amanhã, eu tenho que pegar o banco vai estar quente. Eu fico assim muitas vezes, daquela ansiedade. Já separo uma roupa mais leve, já coloco um monte de toalha, já vejo se o ar-condicionado do carro está funcionando, para poder, já fica ansioso um dia antes, né? Ou então a pessoa que gosta de calor, e ela sabe que amanhã vai fazer calor, ela já se preparou, maravilha, depois do trabalho eu vou fazer tal coisa, eu vou sair com os amigos, que vai estar um dia bonito. A pessoa se condiciona. Ficou ruim, hein? A pessoa se condiciona, isso, não mexe no que está bom. A pessoa se condiciona a sentir, a estar bem ou mal, de acordo com aquilo que ela acha que vai acontecer. E às vezes o contrário, né? A pessoa sabe que ela ouve uma notícia ruim hoje, ela recebe uma notícia ruim hoje, e ela já começa a sofrer pelo mês inteiro que ainda virá, por causa da notícia que ela acabou de receber. Diminui um pouco o retorno aqui. Ela fica desesperada. Ai, meu Deus do céu, e agora? A pessoa perdeu, vamos supor, ela ouve que vai haver um corte na empresa. Ela só ouve, quieta, que vai haver um corte. Ela já imagina que vai ser o quê? Ela. Ai, meu Deus, vou perder meu emprego. E agora? Como é que eu faço? Como é que eu vou pagar aluguel? Como é que eu vou pagar minhas contas? Misericórdia. Ah, Senhor. Já começa a entrar, já se condiciona ao sofrimento antecipado, já começa a sofrer antes que aconteça. E eu, por ser pastor, estou acostumadíssimo a ver esse tipo de situação. Irmãos, é muito, talvez até normal, eu diria, para quem não conhece a Deus, para quem não tem aquela firmeza, aquela confiança em Deus. Mas para aqueles que se dizem de Deus, que acreditam que existe um Deus que cuida de nós, que nos protege, que nos defende, que entra com provisão, é no mínimo estranho esse tipo de reação. Eu fico assim, eu como pastor às vezes fico assim, meu Deus do céu, a pessoa está vivendo um tempo bom, Deus tem transformado a vida, Deus tem transformado a família, o casamento está melhorando, moralmente está melhor, já tem sido honrado em alguns lugares, Deus abriu a porta de emprego, e aí houve uma notícia ruim, já fica em pânico, já entra em desespero. Olha o que diz Zacarias, capítulo, você só volta um pouquinho,
Vai lá, Zacarias, vai voltar, vai ter Malaquias, Zacarias, capítulo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. É o segundo livro voltando, tá? Está em Mateus, aí vai ter Malaquias, aí Zacarias. Capítulo 8. Olha o que diz no versículo 12. A semente prosperará, e a vide dará o seu fruto. A terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. E farei com que o resto deste povo herde tudo isso. Vou repetir. A semente prosperará, a vide dará o seu fruto, a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. Oh, glória! Farei que o resto deste povo herde tudo isso. Irmãos, veja que Deus está dizendo: a semente que você semeou, a confiança que você depositou, a fé que você teve, vai fazer com que a semente prospere. Você vai semear? Muito bem, semeou? Então a terra vai produzir. O céu vai fazer com que a chuva venha. Vai dar tudo certo. E você vai ser o herdeiro. Oh, glória! Oh, glória! Deus está dizendo: irmão, para de se preocupar excessivamente, porque o teu Redentor vive. Ele tem um plano, ele tem um projeto, e a palavra de Deus diz que os planos de Deus não podem ser o quê? Frustrados. Então, se você semeou, confie em Deus. Existe, há alguns anos, em 2011, saiu uma reportagem falando a respeito de uma árvore chamada Guanandi. Quem aqui já ouviu falar dessa árvore? Guanandi. É uma árvore, irmãos, que é madeira de lei. Ou seja, é madeira nobre para fazer móveis finos, para fazer coisas finas, coisas boas, coisas duráveis. E a reportagem, eles entrevistaram um cultivador, um produtor dessa árvore chamada Guanandi. E na entrevista, o produtor dizia lá para o repórter que, olha, o repórter perguntando ele se valia a pena, ele diz: olha, vale a pena, mas vale a pena para quem sabe o quê? Esperar. Porque é uma árvore muito boa, é uma madeira muito lucrativa, não exige muito trabalho manual. Você vai lá e dá uma roçada uma vez por ano, aplica lá um inseticida, não sei como é que chama, uma vez por ano, um simples, não precisa ser nada, porque ela é uma árvore forte, e você não tem quase trabalho nenhum. O seu trabalho é esperar, e tem que esperar muito, porque antes de 18 ou 20 anos, não dá para cortar. Se você cortar antes, você vai ter o quê? Prejuízo. Mas ele disse: olha, mais vale a pena. É uma poupança, quase um fundo de garantia para o futuro daquele que semeou, cultivou e sabe esperar. Ele sabe que até ele poder cortar, até o lucro chegar, ele vai ter que aprender a viver o quê? De uma forma modesta, de uma forma humilde, caso ele esteja contando apenas com isso. Não é verdade? Normalmente uma pessoa que é empreendedora, ela vai fazendo várias coisas. Inclusive ele vai cultivando, nesse período, outras culturas, mandioca, vegetais e verduras, no mesmo espaço, e aí ele vai conseguindo se manter até que aquela árvore chega no ponto de corte. Mas, irmãos, tem pessoas que são o quê? Imediatistas.
E essas pessoas são aquelas que mais sofrem. São essas pessoas que normalmente não ficam, não andam, não conseguem andar com Deus durante muito tempo. Porque elas querem que as coisas aconteçam na vida delas num passe de mágica. Ela quer vir para a igreja hoje, receber uma oração, aceitar Jesus, e amanhã o casamento já esteja maravilhoso, que o Senhor entre com a provisão e pague todas as dívidas, todas as besteiras que ela fez na sua vida financeira, durante todos os anos de vida. Ela quer que Deus resolva num passe de mágica, e isso não vai acontecer, porque nosso Deus, Ele não é assim. Tudo tem um tempo, o quê? Determinado. O que nós que servimos a Deus precisamos saber e entender? Que os momentos difíceis, eles sempre vão existir, mas eles sempre vão o quê? Passar. A tristeza, a dificuldade que você está vivendo hoje, ela não vai durar, Anailton, para sempre. Ela vai durar um tempo. Olha, eu quero dizer mais. A pandemia, já não quero nem ficar falando disso, mas a pandemia, ela vai durar mais para uns do que para outros. Por quê? Por causa do medo que foi estabelecido. Tem pessoas que não, desculpa a expressão, mas não estão nem aí. Estão se cuidando, estão mantendo distanciamento, estão usando máscara, estão higienizando as mãos e estão tocando a vida. E estão tocando a vida, estão trabalhando. A minha empresa está fechada, está fazendo bolo, está fazendo cafezinho, está vendendo alguma coisa pela internet, está se virando. Está se virando. Mas tem outros, ai meu Deus, ai misericórdia, ai Jesus, já passou tudo, já acabou, todo mundo que tinha que pegar, todo mundo que tinha que ter a doença já teve, já foi embora, já foi exterminado, já tem vacina, mas a pessoa vai ficar com aquilo, não encosta em mim, não faz isso, não sei o que, ai meu Deus do céu, ai Jesus, vai ficar com isso durante muito tempo. Cada um se comporta de um jeito, cada um se comporta de uma maneira. Pare de olhar a dificuldade. O que é importante para nós? Parar de olhar a dificuldade de hoje e começar a pensar na bênção de amanhã. Amém? Irmãos, olha o que o salmista Davi diz: Senhor, nem a tua fúria dura para sempre. Mesmo que você tenha cometido alguma besteira, mesmo que Deus esteja te corrigindo de alguma coisa que você fez de errado, mesmo que seja isso, a fúria de Deus, a ira de Deus sobre a sua vida por algo que você porventura tenha cometido de errado, não vai durar para sempre, porque Deus te ama. Amém, irmãos? Imagina se você não fez nada. Você está apenas sendo vítima de algo que está acontecendo com todo mundo. Então, por que pânico? Quem me ouve dizer, acha que eu não tenho medo de pegar. Eu não diria medo, mas receio eu tenho. Eu tenho receio de pegar o corona, assim como eu tenho medo de uma meningite, que é invisível também, que quando pega uma pessoa, e está no ar, e você não sabe quando pode, de pregar, como eu dizia esses dias, uma dengue hemorrágica, de uma bala perdida. Eu estava dizendo que esses dias eu escapei, porque a polícia, um bandido fugindo da polícia, quase entrou no estabelecimento onde eu estava, a gente trancou as portas correndo, e ele entrou no estabelecimento vizinho e fez refém, dentro de troca de tiro com a polícia. Então, ou seja, a gente tem que estar vigiando o tempo inteiro e confiando que Deus está cuidando de mim e cuidando de você. Então diga para o seu irmão assim, para de se preocupar demais, para de olhar o que não está dando certo hoje, para de se preocupar demais com amanhã. Você pode fazer
o amanhã ser muito melhor do que hoje. Dependendo do que você semear hoje. Por isso, o tema dessa mensagem é: não deixe a dificuldade do presente atrapalhar o seu futuro. Não deixe a dificuldade que você está passando, a luta que você está passando hoje, atrapalhar as bênçãos que Deus tem para a sua vida amanhã. Pare, analise tudo que Deus já tem feito, todas as mudanças e transformações que Deus tem trazido para a sua vida, e veja se Deus é ou não é um Deus de promessa e de realização das suas promessas na sua vida. Você tem o poder de fazer o amanhã ser melhor, dependendo do que você semear hoje. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 9 diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. E o 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo nós ceifaremos. Ou não deixe de fazer o bem, pois ao seu tempo, no tempo certo, você vai colher, se antes você não tiver desfalecido. Porque tem gente, irmãos, escute isso, que diz que confia em Deus, que semeia, que fica firme, só que as lutas vêm, as lutas demoram um tempo maior, e aí a pessoa para de confiar e começa a esmorecer, e começa a desfalecer, e passa já a não acreditar mais que Deus vai fazer, porque acha que está demorando demais. Como se nós pudéssemos fazer qualquer outra coisa além daquilo que Deus já fez e disse que iria fazer na nossa vida. Se você tem feito a sua parte, se você tem agido honestamente, se você tem trabalhado. Olha, irmão, quero dizer uma coisa para você. Tem duas mensagens que eu quero pregar. Se Deus permitir, eu vou pregar nas próximas semanas. Uma mensagem é: crente, cristão, marca de valor, que eu preguei alguns anos atrás. E a outra mensagem é: os limites de Deus. Irmãos, você é uma marca de valor, algo que está escasso no mercado. Se você for uma pessoa honesta, se você for uma pessoa fiel a Deus, se você for fiel às pessoas, se você for compromissado com aquilo que você faz, com as pessoas com as quais você trabalha, a sua equipe, irmão, não tem como Deus deixar você quebrar, falir. Não tem como, porque Deus vai estar indo contra aquilo que Ele prometeu. Então, para de se desesperar, pelo amor de Jesus. Você também tem o poder de fazer o amanhã melhor, dependendo das palavras que você fala hoje. Irmãos, como tem cristão, como tem gente pessimista. Misericórdia. Aquilo que eu estava falando agora, não pode ouvir uma má notícia que já entra em pânico, já entra em desespero. E muitas vezes pessoas que deveriam ser o quê? Exemplo para outras pessoas. Sabe o que um dos amigos de Jó disse para ele? Outro dia, você servia de exemplo para as pessoas. E agora você está em desespero. Porque Jó ficou? Ficou. Jó amaldiçoou até o dia que ele nasceu? Amaldiçoou. Até o dia que ele nasceu. E ele foi chamado a atenção nisso. Foi dito para ele: cadê toda a fé que você sempre teve em Deus? Parece que quando está tudo bem, hoje eu estou bem empregado, eu recebi uma notícia de aumento de salário. Aí hoje eu estou feliz. Por quê? Porque disseram que no mês que vem eu vou ter um aumento de salário. E aí você já fica feliz hoje. Aleluia. Oh, glória. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Eita Deus. E sai falando. Mas aí se ouvir, olha, aquela notícia que eu te dei, puxa vida, não vai rolar. Pior, parece que a empresa vai quebrar. Pronto. Já vem o desespero. Eu estou sendo repetitivo nisso,
para que grave no teu coração, para que fique no teu coração. Ou você confia em Deus, ou você não confia. Para de dizer que você confia, se você não tem confiado, se você tem confiado só na sua força. Pela minha vida pessoal, quando eu olho para mim mesmo, eu olho para o meu passado, antes de eu conhecer Jesus, e eu vejo toda a humilhação, eu vejo toda a perseguição, eu lembro de todo o sofrimento que eu passei, quando eu olho lá para o passado. Mas ele está lá, no passado. Amém? Eu olho para o passado, eu vejo toda a perseguição, a humilhação, a vergonha que eu passei lá atrás, mas ficou lá atrás, irmãos. É passado. Eu olho para o presente e eu contemplo as bênçãos de Deus, as realizações que Deus já fez na minha vida. Eita Deus maravilhoso, eu olho para tudo que Deus me deu e digo: Senhor, Tu és bom demais, eu não mereço. Mas no presente eu também vejo algumas perseguições e muitos levantes do inimigo tentando fazer com que eu passe as mesmas humilhações que eu passei no passado, que eu passei lá atrás. E se eu aceitar, e se eu disser: ai meu Deus, eu não quero passar por isso de novo, ai Jesus, eu já estou passando de novo. Agora se eu disser: capeta, sai daqui, eu não vou passar por isso de novo, porque eu já passei, eu já aprendi a lição, eu estou vivendo um novo tempo, eu vou passar por luta sim, eu tenho que passar por luta, porque eu tenho que aprender, tem coisas que eu ainda tenho que aprender, que eu tenho que mudar, eu vou passar sim, mas eu não vou murmurar porque Deus é comigo, assim como Ele foi comigo no passado, Ele é comigo hoje. Não vem que não tem, capeta. Eu olho para o meu passado e lembro que lá atrás, antes de Jesus, todas aquelas coisas terríveis aconteceram. Mas eu olho para o meu presente, eu vejo o meu presente, eu vejo as grandezas que Deus já realizou. Mas eu vejo o inimigo tentando, Ricardo, fazer tudo aquilo outra vez. E se eu deixar, ele vai fazer? Vai. Só que aí eu olho para o futuro. E aí eu olho com os olhos da fé, e eu vejo a glória de Deus manifesta na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus filhos. Assim como você tem que olhar para o futuro e ver, enxergar com os olhos da fé a glória, a manifestação, o poder, a prosperidade, a paz, a alegria que vem de Deus sobre a sua vida, porque se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Eu estou lendo a história dos Hebreus, de Flávio Josefo, um livro muito grande, ganhei da minha irmã Nilza. E o Flávio Josefo, logo na introdução, ele fala que a gente tem que olhar para a vida de uma maneira perspectiva e retrospectiva. Olhar como quem olha pelo retrovisor. Para quê? Para que olhando para o passado você não cometa os mesmos erros que você cometeu lá atrás. E olhando de uma forma perspectiva para frente, sabendo que Deus tem promessas grandiosas para nós e que Ele é fiel e justo para cumprir. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu que faria, Ele vai fazer. Amém. Tem uma frase antiga, eu não sei quem escreveu, mas diz assim: o passado é história, o futuro é um mistério, e hoje é uma dádiva de Deus, por isso se chama presente. Irmãos, hoje, dependendo da maneira como você olha, pode ser uma coisa horrível, ou pode ser uma grande oportunidade de você provar que você confia e que você tem um Deus poderoso. Cada um se comporta da maneira como acredita que vai acontecer. Eu não estou dizendo que no momento de luta, de enfermidade, de doença, você não vai ficar triste, você não vai sentir um certo esmorecimento. Não estou dizendo isso.
Porque quando você está doente, automaticamente o seu corpo já não consegue corresponder àquilo que talvez você gostaria. Mas isso não é motivo para você achar que você está destruído, que é o teu fim. O presente é mesmo um presente de Deus para te fazer vitorioso no futuro com as lutas e aprendizados do agora. Jeremias 29:11 é um texto que eu não canso de repetir aqui. Não canso de dizer aqui. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Em algumas versões diz, eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vós, para vos dar uma esperança e um futuro. Em outras versões, para te dar o fim que desejais. O Senhor tem planos de bem para mim e para você. E não é qualquer momento difícil que vai impedir os planos de Deus de serem cumpridos. Pelo contrário, os momentos difíceis já fazem parte dos planos de Deus. Era aquilo que ele já tinha planejado, que ele já sabia que você e eu teríamos que passar. Amém, irmãos? Então, não fique pensando que o mal que porventura você está vivendo agora vai te destruir. Não. Ele vai te destruir se você acreditar que ele vai te destruir. Mas se você pensar que é propósito de Deus, que faz parte do plano, que faz parte do projeto, para te deixar mais forte, para te aumentar a sua fé, para que você tenha mais confiança em Deus. Se você pensar assim, então você vai sair vitorioso e não derrotado. No nome santo e eterno de Jesus. A respeito do Guanandi e do texto de Zacarias que eu li, a semente que você plantar, ela vai prosperar se você confiar em Deus. O cultivador do Guanandi, que eu vi a entrevista em 2011, e que eu busquei de novo a entrevista hoje para poder trazer a mensagem, o nome dele é Edson Meirelles. E o Edson Meirelles, ele disse a seguinte frase para o repórter: quem não planta ou quem não semeia, nem o direito de sonhar tem. É verdade isso, irmão? É verdade ou não? Aquele que não planta, aquele que não semeia, não tem nem o direito de sonhar. Mas se você semeou, se você tem semeado, se você tem plantado, então você tem sim o direito de sonhar e o direito também de ver realizado os teus sonhos. Porque o sonho primeiro nasceu no coração de Deus. Amém? Então semeie e sonhe, porque vai acontecer. E ele disse também, aliás, a esposa dele disse, eles têm 2 filhos, e ele disse assim: quando os meus netos nascerem, nós vamos fazer uma nova plantação de Guanandi. Lembra que eu disse que ele precisa durar, pelo menos, é preciso esperar pelo menos 18 ou 20 anos para você poder cortar, vender a madeira e ter lucro. E olha o que ela diz: quando nascerem os meus netos, nós vamos fazer uma nova plantação de Guanandi. E quando eles estiverem saindo da faculdade, já terão uma boa poupança para começar a vida deles. Irmãos, ele confia e ela confia que a terra vai fazer a parte. O que disse lá em Zacarias: a terra vai dar a sua novidade, o céu vai dar o seu orvalho. Ou seja, aquele que semeia, fique tranquilo, porque aquilo que a terra tem que fazer, ela vai fazer. Aquilo que o céu tiver que fazer, ele vai fazer, porque Deus determinou que fosse feito. E ainda que ele não tenha falado Deus, não tenha citado Deus, em nenhum momento, ele acredita que a terra que Deus criou e o céu que Deus criou vai permitir com que os netos deles vivam o sonho que eles sonharam para eles. Só que nós, muitas vezes, nós cristãos, nos comportamos como quem não acredita naquele que criou o céu e a terra. Às vezes o ímpio acredita, mas nós desconfiamos
de que a palavra de Deus vai se cumprir. Eu não terminei ainda, mas eu estou fazendo um estudo sobre outros deuses. Sempre tive vontade de fazer esse estudo. E quando as pessoas elas apelam para outros deuses, é justamente pela ansiedade. A Bíblia, se eu não me engano, 2 Timóteo, capítulo 5, 2 ou 2, 5, ela diz que só há, olhe só, ouça bem, só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é o mediador? Jesus. Nós não devemos pedir nada a mais ninguém, a não ser Jesus. Mas as pessoas, elas apelam, porque, na verdade, elas têm pressa. E elas querem ver realizado, seja de que forma for, a sua vontade. Eu dizia que no passado, eu apelei também para outros deuses. Deuses com D minúsculo. Que a Bíblia diz que não são deuses, são espíritos, mas não são deuses. E quando eu apelei, algumas das coisas que eu pedi, eu vi acontecer. Inacreditavelmente. Inacreditavelmente. Só que depois, o sofrimento que veio não compensou a resposta que eu recebi imediata naquilo que eu queria. Por quê? Porque Deus proibiu que nós apelemos para qualquer outro que não seja Ele ou o seu Filho Jesus. Às vezes nós temos muita pressa. E nessa pressa, nós ofendemos a Deus. Nessa pressa, nós atropelamos pessoas que nós amamos. Na pressa de conseguir coisas materiais e de ver realizados seus sonhos, nós perdemos amigos. Muitas vezes famílias se desfazem. Perde o emprego. Perde o sonho de Deus para as nossas vidas. O que Salmo de número 37 diz? Deleita-te no Senhor. O que é isso? Tenha prazer em Deus. Tenha prazer nas coisas de Deus. E Ele concederá os desejos do teu coração. É isso que a palavra de Deus fala. Deleita-te no Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma, basta para cada dia o seu próprio mal. Viva o hoje da melhor maneira possível. Semeie hoje. Fale palavras que vão trazer bênção para a sua vida e não maldição. Profira palavra de bênção na vida de outras pessoas. Atraia coisas boas para dentro da tua casa, para o teu trabalho, para a tua vida profissional. Não diga palavras de derrota, de destruição, porque senão é isso que você vai colher. É isso que você vai viver. Diga para Deus: Senhor, não deixe que as atitudes do presente prejudiquem o meu futuro. Não deixe que a minha falta de confiança e de fé prejudiquem o meu futuro. Diga para Deus: Senhor, aumente a minha fé. Eu quero viver o novo do Senhor. Essa tempestade vai passar. Esse momento difícil, tenho repetido, e não só eu, os pregadores mundo afora, seja de qual religião for, tem repetido, esse momento vai passar. Por que tem dito isso? Porque é verdade, ele vai passar. E quando passar, o que cada um de nós terá aprendido? Esse aprendizado vai fazer de você uma pessoa vitoriosa ou uma pessoa derrotada. Que você aprenda e você continue confiando em Deus. Não glorifique a Deus apenas quando está dando tudo. Vou pedir para alguém me ajudar aqui que eu já vou orar.
não glorifique, não receba uma notícia ruim e já saia pensando que todo o restante do ano e do mês foi por terra. Não faça isso. Diga para Deus: Senhor, eu quero aprender a confiar em Ti. Pessoal do louvor, pode vir. Eu quero aprender a confiar em Ti. Senhor, eu não quero confiar em Ti apenas da boca para fora. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Eu quero confiar que o Senhor pode todas as coisas na minha vida e que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fale com Deus, diga: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor. Você que está aqui, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Se você hoje, diante da situação que todos nós estamos vivendo, só consegue ver problemas, então o seu futuro vai ser um grande problema. Mas se você, diante do que você está vivendo e eu estamos vivendo hoje, você encarar como uma oportunidade para você mostrar o seu valor, então o seu futuro vai ser uma bênção. Amém?